Tiago fala, porque muitas das vezes a nossa vida fica travada, porque que algo que nós queremos tanto não acontece na nossa vida. Então eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para você entender o que Deus quer falar com você. Está escrito assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, da concupiscência que guerreia nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais, desejais ter, e não podeis obter. Combateis guerra, guerreais, e nada tende, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vosso deleite. O adultério, o adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz: em vão o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Sujeitais vós, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Limpais as vossas mãos, e vós pecadores, e purificais os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflito, lamentais, chorais, converteis o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhais vós diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Essa palavra já começa a dizer para nós de onde vêm as guerras, brigas, contendas, de onde surge isso? E aqui declara que tudo isso surge de nós mesmos, da nossa inclinação para o pecado. Sabe que nós vê hoje muitas pessoas falar? É o que você mais vê hoje. Que Deus não existe, que Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, não existia tanta injustiça no mundo. Se Deus fosse bom, não havia tanta maldade no mundo. Você vê muito isso. Pessoa questionando a Deus, pessoas dizendo que Deus não é bom, que é conversa, porque Deus permite. O mundo está assim, crianças sofrendo, e muitas pessoas dizem que Deus não é bom, Deus não existe. Mas aqui está declarando que tudo que acontece de mal surge no mundo, vem de nós. Deus não tem nada a ver com essas coisas que acontecem. Briga, contenda, guerra, tudo isso vem da maldade do ser humano, da ambição do ser humano de querer ser algo. E eu quero que você entenda isso. Tudo surge de nós. E o mundo espiritual, Satanás e seus demônios, ele já nos observa. Ele olha para nós, porque a palavra de Deus diz que ele fica de redor.
igual o leão rugindo, esperando uma oportunidade para nos tragar. E ele pega o que nós já somos, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa inclinação para aquilo que não agrada a Deus, e ele usa aquilo que nós já temos dentro de nós para nos destruir a nossa vida, a nos prender em corrente. Entenda isso. Só que tem pessoas que ela joga tudo no inimigo. É o diabo que está fazendo isso, é o diabo que fez aquilo outro. Mas nem tudo é o inimigo. Essa palavra deixa claro que muitas coisas vêm de nós. E no versículo 2 fala: cobiçais e nada tendes, desejais e não podeis obter, combateis guerra e nada tendes, porque não pedis. A palavra diz que nós somos falhos, pecador, que nós se inclina para o pecado, mas também tem algo aqui que é importante. E fala que nós não pedimos ao Senhor. Só que se você olhar, como assim? Como nós não pedimos? Porque nós somos pedintes. Nós somos ser humano que nós pedimos em todo tempo. Já é a nossa essência de pedir. Você olha uma criança, ela nasce, toda hora ela está pedindo, ela quer mamar, ela quer isso, ela quer aquilo outro. É natural. Só que aqui no versículo 2 fala que nós não podemos obter porque nós não pedimos. Sabe o que Deus está falando nisso? Que toda vez que nós pedimos algo para Deus, que não é para o propósito dele, que não é para a glória dele, é como se nós não tivéssemos pedido nada. Porque os ouvidos do Senhor, Ele não vai se inclinar para ouvir uma pessoa que ela pede algo só para o seu prazer, para a sua ambição. Entenda isso. E aqui no versículo 3 fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumir em vossos deleites. Ou seja, nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa própria vontade. Eu quero que você entenda isso. A palavra é dura, mas é a palavra, está escrito assim. E nós pedimos para o nosso próprio prazer, e isso nós não recebemos de Deus nada. Às vezes nós entramos na casa de Deus e falamos assim: Senhor, eu quero prosperar, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim. Mas que sentido você quer que Deus te prospere? Para você mostrar para os outros que você tem? Para você mostrar que você é abençoado para as pessoas? Ou para você dizer: Senhor, eu quero prosperar, porque se eu prosperar, eu vou ajudar muitas pessoas que estão passando fome. Se eu prosperar, eu vou ajudar a tua casa. Se eu prosperar, vai ser tudo para que teu nome venha a ser glorificado, para que o povo que veja o que o Senhor fez na minha vida, e através da minha vida, pessoas creiam que o Senhor é Deus. Você está entendendo duas maneiras de nós pedir? Ou seja, você pede para prosperar a Deus, só que você pede sem propósito para honrar o nome dele, glorificar o nome dele.
E às vezes você está pedindo para outra coisa, você está anos sofrendo e pede: Deus me prospera, abençoa a minha empresa, abençoa o meu trabalho. Mas o que você quer isso é só para os seus prazeres. Não, eu vou viajar, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Amém. É importante fazer isso. Mas onde está a glória de Deus? Então está escrito claramente: se nós não recebemos quando nós oramos e pedimos a Deus, é porque nós estamos pedindo errado, da maneira errada. Está escrito. Está escrito desse jeito. Então deixa clara essa palavra. Então, se nós chegar diante de Deus e pedir da maneira correta, da maneira certa, então nós vamos receber. É isso que nos alegra. Palavra dura, mas Deus deixa claro nessa palavra: se você pedir da maneira correta, você vai receber o que você tem pedido para mim. Só que nós somos tão mal que nós não sabemos nem orar. Está escrito isso na palavra de Deus. Só que diz que é o Espírito Santo que nos ajuda em oração. Já imaginou? Nem orar nós sabemos. Então como é que eu faço para orar direito? Para pedir, meu Deus, da maneira correta? Toda vez que você for orar a Deus, pede para o Espírito Santo te ajudar. Fala: Espírito Santo, eu não quero que saia da minha boca palavras que vêm de mim, do meu ego, não. Eu quero que eu venha sair da minha boca palavra que exalte o teu nome. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Se eu estou aqui, é por causa da tua glória. Eu reconheço que o Senhor é na minha vida. Então, se o Senhor quiser fazer algo na minha vida, eu vou glorificar o teu nome. Mas se o Senhor não fizer, da mesma forma eu vou glorificar o teu nome. Então você já entra diante do Senhor orando, já falando para Deus, o que importa mesmo é Ele, acima de qualquer bênção. Não tem como nós orar assim, para Deus não abrir o céu. Sabe uma oração que eu acho muito bonita, sincera? É quando Salomão ele vai orar a Deus. Salomão ele ora a Deus quando Davi morreu, e ele pede para Deus só sabedoria. Ele não pede riqueza, poder, não. Pede para Deus dar sabedoria para ele. Ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Salomão ele sabia que se Deus desse sabedoria, ele ia honrar Deus em tudo. Amém? Quem está entendendo? E aí está escrito no versículo 4: sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna inimigo de Deus. O que é que Deus estava dizendo nessa palavra? Que quando nós que temos promessa, somos escolhidos. Talvez você diz: mas eu não sou escolhido, eu não tenho promessa. Todos nós temos promessa. Sabe por quê?
Entenda algo. Abraão, ele é o pai da fé, amém? Está escrito. E Jesus veio a questionaram Jesus sobre Abraão. E a palavra de Deus diz claro, que todos que é da fé, espiritualmente se torna filho de Abraão pela fé. Isso era a lei, determinava, amém? Ou seja, quando você crê, você se torna herdeiro da promessa. Para você fazer parte da promessa de ser escolhido, é necessário você crer em Deus só. Para você se tornar filho e herdeiro, é necessário você crer em Jesus. Então, quando você crê em Cristo e você anda a sua vida sendo amigo do mundo, está escrito desse jeito: amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Por que diz isso tão forte, essa palavra? Ser inimigo de Deus é porque Deus, ele não habita no pecado. Deus, ele não habita em coisas que não é santificado. E você olha para o mundo, eu estou falando do mundo, o sistema. Essa palavra aqui dizer do mundo, o sistema do mundo. Que é o quê? Orgias, drogas, um monte de coisa errada que o sistema do mundo oferece. Oferece tudo isso. E Deus não está nessas coisas. Deus, ele não habita em pecado, porque Deus, ele é santo, amém? Então, quando você quer, eu quero que o mundo venha fazer parte, eu quero viver o que o mundo me oferece. Eu quero viver em farras, bebidas. Eu quero viver usando droga. Eu quero viver tudo que o mundo oferece, que o povo diz que é bom. Eu quero viver isso. Você pode viver isso. Só que você vai entender que você vivendo essas coisas, você vai estar longe de Deus. Você vai estar longe do Deus Todo-Poderoso. Mas e aí, se eu estiver longe de Deus, o que é que acontece na minha vida? Longe de Deus, quem vai estar perto de você é Satanás e os seus demônios, esperando só uma brecha para te pegar e te destruir, te aprisionar em corrente, e você olhar para a sua vida e falar: não tenho como mais sair. Tem pessoas hoje que um dia buscavam a Deus, entenda isso. Quando você sai para evangelizar na rua, você vê muitas pessoas que eram obreiros, pastores, que hoje está aprisionado em corrente e não consegue mais voltar, porque Satanás aprisionou essas pessoas, amarrou essas pessoas. E aí você pergunta, muitos deles, não, eu me afastei, eu saí do caminho e olha onde eu estou. Ou seja, ela fez amizade com o mundo, que aquilo que não agradava a Deus, e Deus não habita em pecado, Deus se afastou e o mal entrou. Só que o mal entrando não quer dizer que Deus te abandonou, não. Deus continua no mesmo lugar te esperando você dizer: Senhor, eu me arrependo de ter me afastado do Senhor, de ter fazido amizade com o mundo. Agora eu quero ser amigo do Senhor, eu quero voltar a ter intimidade contigo. E você se humilhar do pó, você se humilhar diante de Deus, Ele vem
e te resgata. Amém? Quem está entendendo até aí? Aí diz sim, pensais vós, no versículo 5, que a Escritura diz, é em vão o Espírito que habita tem ciúmes. Por que está escrito assim? Sabe por quê? Porque nós fomos criados para ser habitação do Deus Todo-Poderoso. Você foi criado para adorar a Deus. Quando Deus fez o homem no jardim, entenda isso. E Deus, ele descia toda tarde para visitar o homem no jardim do Éden. Toda tarde Deus descia. Ou seja, o propósito é esse, de Deus nos visitar todos os dias. Mas quando nós fazemos amizade com o mundo, o Deus que desce sobre nós, que entra dentro de nós, que habita em nós, está escrito que Ele habita em nós. Ele passa a se afastar de nós, porque nós estamos contaminando o nosso ser com o mundo. Igual eu falei, Deus, ele não habita no pecado. Deus, ele é santo. A palavra de Deus fala Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele é santo. E fala que ele tem ciúme, por quê? Porque quando ele olha para nós, ele vê nós fazendo tudo aquilo que não agrada a ele, e ele fica olhando para nós e diz assim: filho, eu quero descer sobre você, mas você está me impedindo de fazer isso, porque você está se entregando aquilo que não me agrada. Você está se entregando aquilo que eu falei para você não fazer. Aí quando chega no capítulo 6, diz assim: antes das mais graças. Portanto, ele diz: Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Ou seja, aquele que é orgulhoso é aquele que não reconhece quando ele está mal. Aquele que não reconhece que precisa de Deus, sabe? Aquele que reconhece, que não reconhece quando está errado. Sabe, tem pessoas que quando erra, ela tem dificuldade de reconhecer que ela está errada, e ela, mesmo dentro dela, sabendo que ela está errada, ela continua dizendo: não, eu estou certo. Mesmo dentro do ser dela, ela sabe que errou. Isso se chama orgulho. E quando você é orgulhoso, você não reconhece que você está errado, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Deus, ele não se agrada disso. Deus resiste aos orgulhosos, está escrito. Ou seja, os orgulhosos, Deus, ele não trabalha na vida do orgulhoso. Você conhece a história de Naamã. Naamã, ele teve que quebrar o orgulho dele para poder Deus operar na vida dele. Ou seja, nós temos que quebrar o nosso orgulho para Deus trabalhar na nossa vida. Hoje eu não sei como você está aqui hoje. Talvez você diz: ah, pastor, eu sou essa pessoa. Eu tenho dificuldade de reconhecer quando eu estou errado. Mesmo quando eu erro, eu quero estar certo. Isso aqui já é algo que está dentro de mim. Eu reconheço isso, só que mesmo eu sabendo que eu estou errado, eu ainda quero estar certo.
Você tem que tirar isso dentro de você e falar: Deus, eu não quero ser assim, porque o Senhor resiste ao orgulhoso. Ou seja, o Senhor não trabalha naquele que é orgulhoso, então eu não quero ser assim. Então me ajuda nisso. Não é fácil. E mais quando você, dentro da sua casa, é pior ainda. Quando você é casado e você é orgulhoso, aí que o casamento vai vir em pé de guerra, uma brigas. Porque quando um erra, não quer reconhecer que errou. O marido erra, não quer reconhecer. A mulher erra, não quer reconhecer que errou. E aí o diabo trabalha nesse meio. O diabo trabalha ali. Porque ninguém quer reconhecer os erros. E aí Satanás fica ali trabalhando. Quem está entendendo? Só que aqui diz claramente que Deus dá graças aos humildes. Ou seja, aquele que é humilde, aquele que reconhece quando erra, quando falha diante dos homens de Deus, o Senhor dá graça a esse. Ou seja, você é agraciada por Deus, você é abençoada por Deus. O que você está entendendo? Essa palavra é dura de ser falada, mas é a palavra. Está escrito desse jeito. Então, nós temos que quebrar o nosso orgulho para que nós venha a ser agraciado por Deus, abençoado por Deus. E demais na palavra de Deus. E diz assim: sujeitai vós, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como é que eu faço isso? Naturalmente, eu quero que você entenda. Naturalmente, quando você está sujeito a Deus, sujeito à palavra, sujeito à vontade de Deus, isso é naturalmente, o inimigo, ele já se afasta de você naturalmente. Naturalmente, isso já é uma barreira para o inimigo não tocar em você. É se sujeitar a Deus. Só que tem pessoas que ela busca Deus, mas ela não se sujeita a Deus. Se sujeitar a Deus é fazer Deus o seu pastor, é fazer Deus o teu Senhor, é fazer Deus como se fosse Deus. A partir de hoje, o Senhor é o meu dono, o Senhor é meu Criador. Eu não faço nada se o Senhor não permitir. Eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser guiado pela tua palavra. Então me ajuda, Senhor. Quando Davi fala do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor é meu guia, o Senhor é o meu tudo. Davi estava colocando Deus em primeiro em tudo. É isso que você tem que entender. E o resto, o que é que você tem que fazer? Só resistir o diabo. Como é que eu resisto o diabo? É você resistir aquilo que você sabe que te leva para o caminho da perdição. Ou seja, a pessoa te oferece droga. Um exemplo, amém? Você sabe que a droga pode te levar para o caminho da perdição, ao vício, a se viciar. Aí você fala assim: eu não quero isso. Sai, tira isso de perto de mim. Se você insistir, nunca mais eu vou falar com você. Um exemplo. O que é que você está fazendo?
Você está resistindo ao diabo. É um exemplo, amém? Só que para você resistir o diabo, você precisa primeiro se sujeitar a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, você não consegue resistir o diabo, porque você está fraco espiritualmente. Sujeitando a Deus, a sua força espiritual é forte para você resistir à tentação. Porque tem pessoas que ela não consegue resistir às drogas. Ela vem na igreja e ela cai. Hoje eu estou aqui, faz um mês que eu não busco, que eu não uso mais drogas. Entra hoje. Aí daqui 2 meses essa pessoa caiu de novo nas drogas. Aí volta para a igreja. Aí vai, fica firme, depois cai de novo nas drogas. Por quê? Porque ela não está se fortalecendo no Senhor. Ela não está se lançando por inteiro em Deus. Porque quando nós se sujeitamos e se lançamos inteiro no Senhor, o Espírito Santo de Deus nos dá força para nós resistir a qualquer tentação. Qualquer coisas que surgirem no nosso caminho, nós temos força para resistir. Aí se eu cair, Davi caiu, Davi era cheio do Espírito Santo. Mas quando você tem força em Deus, você cai, mas você se levanta rapidamente e continua firme. Porque Davi caiu, mas você vê que depois você não vê mais Davi fazendo o mesmo que ele fez. Porque Davi era fortalecido no Espírito Santo. Quem está entendendo? Então o segredo para nós resistir ao diabo é se sujeitar a Deus primeiro, se encher em Deus primeiro. Amém? Aí diz no versículo 8: se achegares vós a Deus, e Ele se achegará a vós. A limpar as vossas mãos e os vossos pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. O que é que Deus está dizendo aqui? Se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a vós. Ou seja, só depende de você hoje. Só depende de mim querer ter uma experiência profunda com Deus. Talvez você entrou aqui e falou assim: eu não tenho experiência no Espírito Santo. Mas hoje Deus diz para você: se você quiser ter experiência, Ele permite você ter. Amém? Glória a Deus. Aí diz para você limpar o vosso coração. Como é que você limpa o seu coração? Buscando a presença, buscando o Deus poderoso. Amém? E para mim terminar, Deus diz assim: humilhai vós diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, se nós se humilhar diante de Deus, Ele vai exaltar a nossa vida. Talvez você entrou hoje aqui, você está sendo humilhada, pessoas te humilhou, pessoas te fez sofrer, e hoje você vive uma humilhação, talvez na sua vida financeira, na sua saúde. Mas Deus diz para você: se humilha diante de Deus, que Ele vai te exaltar. Está escrito, não tem algo meio. Versículo 10 diz desse jeito: humilhar diante de Deus, que Ele vai te exaltar. Quem diz é o Senhor, é a palavra de Deus. Então o segredo da vitória é o quê? Limpar o coração diante de Deus, pedir para Deus nos purificar e se humilhar diante dEle, que depois a vitória vai vir. Amém? Que entendeu? Então é isso que Deus fala para você. O segredo da vitória, o segredo para Deus mudar a sua vida está nisso. É humilhar-se diante de Deus. É chegar diante de Deus: Deus, eu não sou nada.
Eu sou pecador, falho. Eu reconheço que eu sou falho mesmo. Eu sou igual está escrito essa palavra. Eu sou orgulhoso mesmo. Eu não reconheço quando eu falho. Eu dou lugar para o inimigo trabalhar. Eu não resisto quando a tentação vem. Eu sou igual está escrito essa palavra. Mas, Senhor, hoje eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Quero colocar o Senhor acima de tudo na minha vida. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Então entra dentro de mim, muda meu coração, muda meu ser. Isso é se humilhar, é reconhecer. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso para você reconhecer as suas falhas, os seus pecados, que Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar tudo que está travado. Talvez a sua vida está travada, o seu casamento, sua vida financeira, a sua saúde não vai bem. Talvez tem várias áreas da sua vida que está travada. Mas se hoje você passar a se humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Vos exaltará o Senhor. Quem compreendeu? Glorifica o nome de Jesus bem forte. Amém, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que pode, vem aqui diante do altar para nós fazer a oração final e ir para casa em nome de Jesus. Vem aqui diante do altar, você que pode. Chega diante agora do altar. Fala, meu Deus, eu reconheço diante do teu altar que tem muitas coisas dentro de mim que precisa ser mudado. Eu sou orgulhoso, Senhor. Eu tenho dificuldade de reconhecer quando eu estou errando, de reconhecer diante da minha família, diante do meu marido, da minha esposa, quando eu estou errado. Mesmo eu sabendo que eu estou errado, eu ainda quero estar certo, meu Deus. E a tua palavra diz que o Senhor resiste a esse que não reconhece quando falha. Aleluia. O Senhor resiste ao orgulhoso, mas o Senhor dá graça aos humildes, daquele que reconhece. Então, diante do altar, reconheça as suas falhas, os seus pecados. Reconheça que você precisa dele. Fala, Senhor, hoje eu quero, meu Deus, descer, Senhor. Eu quero mergulhar em Ti. Eu quero quebrar o meu orgulho, Senhor. Igual Naamã que desceu. Igual Naamã que desceu para se humilhar diante do Senhor. E quanto mais ele descia, mas o Senhor limpava. Quanto mais ele mergulhava, o Senhor estava limpando. E quanto mais você se lança diante do Senhor, mas Ele vai te tocando. Então começa a descer agora, a mergulhar diante dEle. Começa a buscar a presença e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vem sobre mim. Toca no meu coração, no meu ser. Eu quero ser tocado por Ti, Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito, não. Eu quero sair daqui diferente. Se humilha diante da presença. Se humilha diante do Deus poderoso. Se humilha diante dele. Se eu fosse você, eu não aceitava sair daqui do mesmo jeito, não. Oh, declara isso diante do Senhor. Oh, aleluia. Declara isso.
Nós queremos ser purificados por Ti nessa noite. Nós queremos que o Senhor venha descer sobre o nosso coração. Nós queremos a Tua graça. Nós queremos a Tua misericórdia descendo. Então vem, Espírito Santo, agora sobre esse coração, sobre essa pessoa que reconhece que ela precisa ser mudada, que ela precisa ser tocada por Ti. Então desce, Senhor, desce, Espírito Santo, agora, renova as forças, cobre esse lugar com a Tua glória, e enche esse lugar, sinta Ele te tocando, sinta Ele te enchendo agora, sinta a presença dEle, aleluia, a presença dEle está te tocando. Muitas águas, eu quero beber, vou mergulhar no Teu rio. Oh, declara isso com todo o seu coração. Teu rio. Você pode declarar isso, aleluia. Sinto. Sinta Ele te tocando agora. Sinta a presença te tocando agora. Sinta o Espírito Santo te renovando agora. Sinta a glória dele te tocando agora. O Espírito Santo, Ele está te tocando agora. Sinta Ele te tocando agora. Sabe essa vontade de chorar que você está tendo? É o Espírito Santo te limpando. E toda vez que o Espírito Santo ele começa a tocar dentro de nós, as lágrimas começam a descer, a vontade de chorar começa a vir. É Ele te limpando. O Espírito Santo está te limpando de dentro para fora. O Espírito Santo está te renovando hoje. Sinta Ele te limpando agora. Sinta Ele te tocando. Eu posso te sentir, Senhor, nesse lugar. Eu posso sentir a Tua glória sobre esse lugar. Aleluia. Ele está batizando agora. Sinta Ele te batizando agora. Sinta o fogo dele agora te tocando. Sinta o batismo agora. Chega batizado agora. Chega renovado agora. Aleluia. E enche esse lugar. E enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Fala isso para Deus agora. Fala, Senhor, eu abro o meu coração, Senhor, para o Senhor entrar. Eis-me aqui, Senhor. Trabalha dentro de mim da Tua maneira. Até hoje eu tenho, meu Deus, feito da minha maneira. Mas hoje, Senhor, eu estou diante do Teu altar para dizer: Jesus, trabalha da Tua maneira.
Guia os meus caminhos. Eu não quero ser mais dirigido para as cobiças de mim. Eu não quero mais ser dirigido, Senhor, pela minha própria vontade, o meu desejo, não. Eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu abro o meu coração para o Senhor trabalhar. Eu abro, meu Deus, o meu ser. Vem, Jesus. Vem sobre o meu coração, sobre o meu ser. Fala isso agora. Fala, Senhor, vem sobre mim. Quando você diz isso, você pede para Ele entrar dentro de você. Fala, Senhor, muda meu coração. Tira o coração de pedra. Coloca o coração de carne. O coração disposto a te adorar. O coração disposto a te servir, Senhor. Quando você declara isso, o vento vem, a presença vem e ela te toca. Você vai sentir agora um fogo agora te tocando. Você vai sentir agora um fogo descendo do alto da sua cabeça. Você vai sentir o teu coração queimando agora. É Ele te visitando. É Ele te limpando. É Ele te dando força. É Ele te mandando. É Ele. É Ele. Então clama. Chama a glória dEle. Chama a presença. Oh, aleluia. Santo, santo. Glória, glória, glórias. Santo, 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 santo. Oh, glória, glórias. Oh, oh. Glória dos meus. Aleluias. Receba agora o toque de Jesus. Chega renovado agora. O alto da cabeça até as pernas daí chega tocado. Chega renovado agora para a presença agora. Chega renovado. Chega renovado. Soberano. Aleluias. Declara agora diante do Senhor. Fala, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Eu creio, meu Deus, que a partir de hoje Satanás, ele não vai ter mais poder sobre a minha vida, porque a partir de hoje eu vou me sujeitar ao Senhor. Hoje eu vou ser totalmente teu, Senhor. Hoje eu vou ser totalmente do Senhor. Eu vou me sujeitar a Ti, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu vou viver uma nova vida. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou mais ser dirigido por as vozes do meu ser, da minha própria vontade, não. A partir de hoje eu quero ser dirigido pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua voz. Diga isso para o Senhor. Fala, a partir de hoje, Senhor, eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver a Tua promessa. A partir de hoje, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim vai acontecer, porque eu vou me humilhar diante do Senhor todos os dias. Todos os dias eu vou descer. Todos os dias eu vou Te buscar, meu Deus, como se fosse o último dia da minha vida. E eu sei que no final o Senhor vai me honrar.
Se você crê nisso, glorifica o nome de Jesus bem forte. Amém, glória a Deus. Quem sentiu a presença do Senhor, amém? Eu quero dar um recado em nome de Jesus.